Bom, agora a gente vai fazer o exercício 4, vai dar para perceber que é um exercício bem parecido no que ele pede com o exercício 3. Preencha as lacunas no código abaixo, de L1 até L11, de forma a obter um programa que lê um número inteiro n e n números inteiros positivos e verifica se cada um dos n números são compostos por somente dígitos ímpares. O programa deve imprimir se cada número é composto somente por dígitos ímpares ou não. Por exemplo, para n igual a 4, e aí ele coloca quatro números, que o usuário coloca, o programa deve imprimir. 1353 é composto somente por ímpares. 90.756 não é composto somente por ímpares, por causa do 6 e do 0. E assim por diante, né? Ele dá mais dois exemplos. Bom, acompanhando aqui então, a gente vê que ele cria uma função e n é igual a int input digit n. Input é quando o usuário do programa, é a pessoa que está usando ele, vai colocar um valor. Então, assim como ele fala, a pessoa vai colocar um número n. E esse número tem que ser um inteiro, por isso que tem esse int aqui no começo, que é o que ele fala no enunciado mesmo, né? Pediu um número inteiro n. Depois disso, a gente pode ver que ele vai colocar alguma condição aqui para algumas coisas acontecerem. Aqui você vê que tem outro input, então talvez seja a pessoa colocando esses 4 números aqui. E assim ele vai colocar alguma manipulação aqui nas variáveis, né? Temos d, n, então vamos ver. Primeiro, a primeira coisa que você pode ver aqui é que essa alternativa tem a letra i. Até agora a letra i não foi inserida, ela não foi definida, não falou nada sobre a letra i. Então não tem como você comparar uma variável que ainda não foi definida com a variável n, que a gente já tem. Como isso não pode acontecer, a gente já corta essa possibilidade. Não tem como você comparar uma variável que já foi definida com uma que ainda não foi. E aí você tem o n maior que 0, if n maior que 0, if n maior ou igual a 0, e o while n maior ou igual a 0. Bom, aqui a gente pode cortar essa também, porque ele fala aqui que o n vai ser maior que 0. Então a pessoa não vai colocar um número negativo ou alguma coisa do tipo. Então o if ele cria uma condição, né? Se o n for maior que 0, as coisas a seguir aconteceriam. Mas a gente já sabe que o n vai ser maior que 0. Então essa linha aqui seria desnecessária. Por isso que a gente sabe que não é ela. Bom, aí a gente ainda tem um se o n for maior ou igual a 0, o que também é estranho, porque ele só englobaria caso o n seja 0. A gente já sabe que o n é positivo ou é positivo, né? Que ele fala no enunciado. Então a única coisa que ele incluiria aqui é caso o n fosse 0. Só que não existe a possibilidade de a gente precisar de uma coisa exclusiva para ele, né? Tudo que acontece quando o n for igual a 0 é que ele não vai fazer nada. Ele não vai imprimir se nenhum número é composto por ímpares, porque não vai ter... Você não vai colocar um número depois. Então, por exemplo, se ele colocasse n igual a 0, ele não ia colocar nenhum número e o programa não imprimiria nada. Então, essa aqui também não faz sentido. E aí a gente fica com essas duas possibilidades, né? O enquanto n for maior ou igual a 0 e o enquanto n for maior que 0. Então, vamos analisar. Bom, continuando, a gente vê que aqui ele nos dá uma possibilidade de criar duas variáveis, o d e o dcópia, igual ao n, a possibilidade de você colocar mais uma variável float. Uma variável float é uma variável não inteira, ou não necessariamente inteira. Então, por exemplo, 3.5 é uma float, então tem uma parte decimal. 3.0 também é um float, porque tem o ponto. A variável float, ela nunca aparece somente o número inteiro, que nem isso aqui. Ela apareceria, se isso aqui fosse um float, o 95.850.0. E não é o que a gente quer, né? A gente quer números inteiros, é o que ele fala aqui. N números inteiros positivos. Então, não é o que a gente precisa agora de um float, a gente pode cortar esse e esse aqui. Aqui ele cria só o d igual a n, e aqui ele cria duas variáveis, o dcópia e o d, que parecem bastante que o que ele quer é que a pessoa coloque os números, né? Porque ele pede um número inteiro e pede que o usuário coloque um número. E é exatamente o que a gente precisa, que a pessoa coloque o número depois que ela definiu o n. Então, essa aqui é a resposta da L2.
Aqui, a gente vê o que ele vai fazer para que a pessoa coloque exatamente o número n de números. Porque ele vai mexer na variável em alguma dessas, né? Novamente, aqui o i ainda não foi definido. Para definir o i com isso, você teria que realizar uma operação com i, que não tem como acontecer. Então essa aqui está errada. Aqui, a gente vai ter operações com o d e com o n. Se a gente analisar, o d, a gente acabou de ver que vai ser os números, né? E não foi esses números aqui que vão ser verificados se eles são compostos somente por ímpares ou não. Só que não faz muito sentido a gente adicionar um ou tirar um deles, né? Por que isso seria útil na nossa resolução? Não seria. Então, a gente sabe que também não é nenhuma dessas duas. Aí a gente pode ver o que ele quer aqui, né? Consegue ir entendendo melhor. O que ele vai querer é fazer um laço, um while, e que enquanto o n for maior que zero ou maior ou igual, a gente ainda vai ver, ele vai pedir para você colocar um número e ele vai diminuir o n, né? Porque aí o n vai ser, por exemplo, igual a 4, você colocou um número, esse n cai para 3, e você já colocou um. Você coloca outro, o n cai para 2, e você já colocou outro. Aí você coloca mais um, o n vai para 1, e você já colocou 3 números. Depois, o n cai para 0, e você coloca o quarto número. Então, você vê que quando o n for igual a 0, já é para parar o laço. Nesse caso, a gente percebe que essa é a alternativa correta, porque aqui ele pediria para você colocar um número a mais do que você colocou, porque você colocaria 1 para quando o n for igual a 4, que é aqui, 1 para quando n for igual a 3, 1 para n igual a 2 e 1 para n igual a 1. E mais 1 para n igual a 0. Não é o que a gente quer, é para parar no n maior que 0. Então, a gente já descobre o L1, e de quebra a gente descobre o L3, né? Que é o n igual a n menos 1. Porque se você somasse, o n sempre ia crescendo e não ia adiantar para nada também, né? O n ia continuar sempre maior que 0 ou maior ou igual a 0 e não ia resolver muita coisa. Bom, então vamos para o L4. Bom, eu escrevi aqui já os últimos lacunas, né, que a gente já sabia, para ficar mais fácil a visualização. Então, agora a gente tem esse L4 em diante, e aí aqui ele vai criar um while, e aí pode ser que use esse par ou não. Esse par foi criado aqui, poderia ser criado aqui em cima. E o que a gente vai ver que ele quer fazer agora é verificar se esse número que a gente colocou é composto somente por ímpares ou não, né? Então, a gente tem essas duas, que se você analisar fica um pouco inconclusivo, porque você não sabe o que ele vai fazer com cada uma dessas variáveis depois. Mas bom, se você vier aqui para o L6 e começar a analisar um pouco ela, você vai ver que ele cria essa variável dig, e depois, olhando a L7, o que ele vai fazer com o dig é querer ver se o dig é par ou não. Então, a gente percebe que o dig é um dos algarismos. No caso, ele vai ver o último algarismo. Por quê? Porque ele vai usar o mesmo mecanismo do exercício anterior, que é quando você pega o resto de uma divisão por 10, você vai pegar o último algarismo daquele número. Então, por exemplo, se você tem 13, o resto dessa divisão por 10, que é quando você usa o sinal de porcentagem, 10, né, vai ser igual a 3. E assim por diante, isso pode ser com qualquer número, e ele vai usar isso aqui, então, para verificar. Então, isso aqui é uma coisa que você já viu, né, na questão 3, que continua valendo. Então, na prova já seria mais rápido de você sacar isso. E aqui, ele vai colocar uma condição. Bom, agora você quer analisar se esse número é par ou não, né? Caso ele seja par, você já sabe, não é composto somente por ímpares. Se ele não for par, você vai continuar analisando até ver se existe algum que é par ou não. E bom, para ver se é par, você poderia ver pelas alternativas. O resto da divisão por 10 não nos diz muito, né? Porque o resto da divisão por 10 só é 0, que é o que ele pede aqui, se for 10. Mas, por exemplo, 6
é um número par e o resto da divisão por 10 é 6. E ele não entraria nesse caso, então isso aqui está errado. Aqui a gente pode ver se o dígito for igual a zero. Bastante parecido, né? Se ele fosse igual a 6, ele seria par e não entraria nessa situação. Então, ele também está errado. Aqui, ele fala o resto da divisão por 2 igual a D. Só que D é um número que a gente vai colocar, que vai ser bem grande, e não faz muito sentido, porque o dígito vai ser o último algarismo de D, como a gente viu antes, e ele vai ser... O resto da divisão dele por 2 tem que ser igual ao D, isso nem tem como acontecer. Então não é isso aqui não. E aí a gente fica com essas duas aqui, né? O resto da divisão por 2 igual a zero é o que a gente quer. Porque se um dígito tem o seu resto da divisão por 2 igual a zero, ele é par. Se ele não tem, ele é ímpar. Se, por exemplo, o resto da divisão por 2 é igual a 1, que é o que acontece com o dígito 3, por exemplo. Ele é ímpar, então a gente precisa dessa condição mesmo, né? Que está aqui e aqui. E aí ele tem o while, que é o enquanto isso acontece, enquanto isso for verdade, e o if. Nesse caso, a gente vai preferir o if, porque se isso acontecer, a gente sabe que é par. Opa, se é par, aí a gente já sabe que está tudo errado, né? Então, e não o enquanto. Então, a gente vai escolher esse daqui, o if. E aí, se isso acontecer, a gente descobre que ele é par. E aí a gente consegue voltar lá para o nosso L4, né? Se o par passa a ser verdade agora, antes ele era uma variável falsa. Isso se chama variável booleana, né? É uma variável que é ou verdadeiro ou falso. E aí você pode colocar ela, definir ela como falsa ou como verdadeiro, e aí depois você coloca uma condição, que se alguma condição acontecer, ela troca. E isso costuma acontecer dentro de um laço, né? Que é esse exato laço aqui do L5, que a gente vai analisar agora. Bom, se o par começa como falso, qualquer uma que fale que enquanto é par, está errada, porque o par começa como falso. Qualquer uma que não mencione par, também está errada. Então essas duas são falsas. E agora a gente tem essa. Enquanto não for par e enquanto D maior que zero e não for par. Vamos analisar o que ele faz com o D, aqui no L9, né? Que é dentro do laço do L5 ainda. Aqui no L9, ele coloca ou o dígito é igual a dígito mais 1, o que não faz sentido, porque esse dígito a gente já analisou. E então esse dígito não tem mais por que a gente olhar para ele. Ou colocar o par como falso de novo, o que não é bom, porque se a gente está procurando o not par, se sempre que tiver aqui ele for false, ele sempre vai continuar não sendo par, então ele vai ficar aqui eternamente. Aqui, ele fala que o par é igual a true, o que é mentira. O par só vai ser igual a true se essa condição aqui for satisfeita, a condição do L7, né? E aí a gente fica entre essas duas. D é igual ao resto da divisão por 10, aqui, que é bem parecido com o dig, né? Que a gente já definiu antes. Ou D é igual ao quociente da divisão por 10, quociente inteiro da divisão por 10. E aí a gente vê que esse faz mais sentido. Por quê? Porque vamos dizer que a gente tem o 1, 3, 5, 3 do exemplo dele. Quando a gente descobriu o dig, a gente pegou esse último número. Opa, o 1, 3, 5, 3, a gente pegou o 3, né? Ficou bem ruim aqui, mas acho que deu para entender. E aí tem o 1, 3, 5 que a gente ainda vai analisar. Quando a gente faz o quociente inteiro dessa divisão por 10, vai ficar só o 135. Depois, esse vai ser o novo D, e aí quando ele voltar para o laço aqui para calcular o dig vai ser o resto dessa divisão por 10, que vai pegar exatamente o 5. Então, isso aqui faz mais sentido, porque aí você vai atualizar o D até que você chegue no último, então vai ser 10, vai ser 1, e você fizer a divisão por 10 e vai dar 0, né? E o resto vai ser 1. Então, em algum momento, esse D vai ser 0. E quando esse D for 0, você tem que parar o laço, né?
porque senão ele pode continuar eternamente. Então, isso aqui é a alternativa correta. O laços para quando D for igual a zero, que uma hora vai acontecer. Bom, então eu vou preencher aqui e já volto. Bom, agora com tudo escrito aqui, né, para ficar mais fácil de visualizar o código, a gente vê que aqui ele vai colocar um if, ou seja, ele vai criar uma condição. Se essa condição for cumprida, ele vai colocar print, ou seja, a saída vai ser porcentagem D. Quando aparece esse porcentagem D, a gente já viu que ele vai retomar um número, uma variável que ele fala depois, né? Nesse caso, a variável que ele fala depois é D underline cópia. E bom, D underline cópia, se você voltar aqui no começo, você vai ver que é um número exatamente como a pessoa colocou ali no começo do programa, né? Então, não é que nem o D que foi alterado aqui, quando você coloca D dividido por 10, enfim. Então, é o número original. Então, é essa saída aqui que ele quer, né? Essa saída aqui, ou essa, dependendo do se tiver um número par ou não. Bom, não é composto somente por ímpares. Então, o dígito ser igual a zero? Não, né? Não é isso. Porque o que a gente quer saber é se algum deles é zero. Mas não precisa ter um zero. If not par. Bom, se não é par, é ímpar, né? E não é exatamente isso também, porque a gente quer que ele seja par para fazer essa impressão aqui. If dig, isso aqui nem faz sentido, porque você tem que colocar uma condição e dig não é uma condição, é uma variável, então isso não faz sentido. Se o resto da divisão por 2 for diferente de zero, isso é ímpar, né? O resto da divisão diferente por zero é ímpar. E mesmo assim, aqui você ainda não analisou todos os números que você está analisando aqui. Você estaria só analisando o último dig e não ter analisado um por um. Então, isso aqui também não é verdade. O que faz a gente sobrar com essa aqui. Se o decópia for igual a zero ou par, e aí ele vai imprimir. Não é composto somente por ímpares. Por que par? Porque se algum deles for par, vai ter isso aqui, né? O par é igual a true. Então, par. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Aí, aqui a gente tem a possibilidade de colocar outro if n menor que zero. A gente sabe que não é, porque ele fala que o n é sempre positivo. A possibilidade de colocar um elif, ou seja, caso o n seja menor que zero, também não faz sentido, né? Porque a gente sabe que o n é maior que zero. Se o n for maior que zero, também não faz sentido, o n sempre vai ser maior que zero. Caso o n seja maior que zero, também não faz sentido, então sobra o else. Por que o else faz sentido? Porque é o seguinte, se o decópia for igual a zero ou o número for igual a par, ou porque é OR, né? OR significa ou seja, só uma dessas condições precisa ser satisfeita para que isso valha, para que essa condição seja aceita. Bom, se o decópia for igual a zero ou for par, aí você fala que ele não é composto somente por ímpares. Se nenhuma dessas duas for verdade, ou seja, else, o else significa exatamente isso, né? Caso nenhuma dessas seja verdade, o número, que vai ser o decópia, é composto somente por ímpares. E aí faz tudo sentido, né? Porque ele vai primeiro pedir para você colocar o número, aí depois ele vai pedir para você colocar um número. Opa, aqui tem um n, né? É input. Mas enfim. E aí ele vai diminuir esse n aos poucos, ele vai assumir que o número é ímpar, e ele vai verificar se algum dos dígitos é par. Se algum deles for par vira verdade, e aí ele vai analisar aqui. Se for par ou igual a zero, ele vai colocar não é composto somente por ímpares. Se não for par nem igual a zero, é composto somente por ímpares. Então, é exatamente isso que ele pediu.